Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que primeira vez adentram esta casa. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Que Deus os abençoe. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados pela página espiritismosul.org.br. As nossas palestras é transmitida ao vivo, à noite e às quintas à tarde, e no referido site elas também ficam gravadas. Convido a todos para elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. É nesse momento, Senhor, que mais uma vez aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, a irmã que traz sua mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Hoje a mensagem está a cargo da nossa irmã Marci. Boa noite a todos os irmãos. Meus irmãos, nesta noite linda de sexta-feira, vamos começar a nossa reflexão fazendo menção à questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e os nossos atos. E os benfeitores espirituais responderam categoricamente que eles influem muito mais do que nós podemos imaginar. Tanto que o comum é que eles nos dirijam. Se nós pararmos para pensar, analisarmos esta questão, nós vamos ver que a resposta não poderia ser outra, apesar, desta resposta nos surpreender. Tanto influem que o comum é que eles nos dirijam. E Emmanuel, ele nos esclarece que a mente, em qualquer plano que ela esteja, seja no plano material ou no plano espiritual, ela está sempre emitindo e está sempre recebendo. Está sempre dando e recolhendo, renovando-se constantemente. Quer dizer, meus irmãos, que independente do nosso querer, vamos dizer assim, todo tempo nós estamos influenciando e sendo influenciados. Até Emmanuel nos diz o seguinte, que de modo imperceptível nós ingerimos pensamentos a todo o instante. Isso significa, meus irmãos, que nós estamos pensando e estamos nos sintonizando com os outros pensamentos que estão à nossa volta. Então, é o normal, é o comum, influenciar e ser influenciado. Só que tem um detalhe bastante importante que nos diz o seguinte: já que, sem perceber, permanentemente, constantemente, nós estamos ingerindo pensamentos, como Emmanuel nos diz, é possível
que através da vontade nós possamos controlar a emissão dos nossos pensamentos. Nós vamos pensar de qualquer maneira, mas através da vontade nós vamos conseguir educar os nossos pensamentos, aprender a emitir bons pensamentos e, consequentemente, nós vamos nos conectar, ser influenciados por espíritos bons, se nós tivermos bons pensamentos, né? Porque a mente dá e recolhe, mas de acordo com o que ela emite. Porque existe a lei da sintonia, da afinidade. Se estamos pensando coisas boas, estamos afinados, conectados com pensamentos do mesmo padrão. Agora, se nós somos pessoas negativas, pessoas pessimistas, que já pensamos o mal, automaticamente nós estaremos conectados com espíritos, com mentes, com pensamentos do mesmo teor do nosso. Então, isso é uma notícia boa. Pensamos, ingerimos pensamentos, sem perceber. Mas eu posso controlar que tipo de pensamento eu estou ingerindo se eu souber educar a minha mente para só gerar pensamentos bons. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque pode acontecer uma coisa que é bem desagradável e é muito comum que isso aconteça, né? A influência é normal, mas muitas vezes, nessa troca de influências, nós nos deparamos com espíritos que querem nos controlar, que querem nos dominar, querem controlar os nossos pensamentos, querem direcionar a nossa vontade, querem controlar, inclusive, os nossos atos e as nossas ações. E isso se chama obsessão. Obsessão é quando há uma ação persistente de um espírito sobre outro, com a intenção de dominar. Porque é isso que eles querem. Eles querem adquirir esse domínio sobre as pessoas, né? E só quem faz isso são espíritos inferiores. Nós podemos até pensar, meus irmãos, que isso é uma coisa difícil, mas não é. É mais comum do que nós podemos imaginar. E essa prática de querer comandar a nossa vontade, os nossos pensamentos e os nossos atos é própria de espíritos maléficos, de espíritos inferiores, porque são só os espíritos inferiores que querem mandar, que querem ser obedecidos, que querem se impor, porque o obsessor é isso que ele quer fazer, ele quer impor a vontade dele sobre nós, ele quer nos comandar. Porque bons espíritos, meus irmãos, eles não fazem isso. Bons espíritos que queiram nos influenciar, queiram nos ajudar, eles vêm, nos intuem, nos dão uma ideia, nos dão um conselho, e se eles não são ouvidos por nós, eles se retiram. Mas os espíritos inferiores não. Eles são persistentes, eles querem mandar, eles querem controlar. E por isso que a impressão, o sentimento, a vibração que nós sentimos quando nós estamos envolvidos por um espírito desta categoria que queira nos comandar, que queira nos influenciar negativamente, a sensação ela é muito penosa, né? É desagradável, é uma coisa cansativa. Então, um alerta para todos nós. Mas uma coisa, meus irmãos, muito interessante de todos nós sabermos é o seguinte, que qualquer que seja o motivo de um espírito querer nos
perseguir, nos comandar, direcionar a nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas ações, por diferente que seja a causa, a maneira que se instala o processo obsessivo é sempre do mesmo jeito. Como? Através das nossas imperfeições morais. Pode ser por uma causa kármica, pode ser por contaminação, pode ser por causas morais, que no caso sempre é, né? Pode ser uma auto-obsessão, que depois os espíritos começam a nos influenciar. Seja qual for a causa, a maneira que se instala em nós um processo obsessivo é sempre do mesmo jeito. O espírito percebe a brecha moral que nós deixamos. Ou seja, eles percebem as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos erros, e é por ali que eles entram. E é por ali que eles começam a nos influenciar. Então, já fica aí um alerta para nós, né? Se por acaso nós desconfiamos que nós estamos sofrendo um processo obsessivo, né? Desde já temos que pensar que temos que tirar um bom aproveitamento dessa obsessão. E como é que é isso? Como nós podemos fazer um bom uso, né, dessa obsessão? É fazer a nossa reforma moral. Porque essa é a única maneira de nós nos livrarmos das perseguições. Embora nós hoje não venhamos a falar especificamente sobre isso, né, vale dizer que a obsessão ela se dá de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. É que sempre que nós falamos em obsessão, né, que até podemos dizer que a mais comum é a do desencarnado para o encarnado, né? Aquela pessoa que já retornou, aquele espírito que já está no mundo espiritual, que não tem corpo e que persegue alguém que está aqui hoje encarnado. Então, e quais são os sintomas desta obsessão, vamos dizer assim, né? Que é essa perseguição, essa influência assim mais persistente. A influência é normal, mas de querer nos dominar, de querer nos controlar. Vamos prestar atenção, porque muitos de nós podemos estar sofrendo esse processo obsessivo e não nos damos conta. Né? Uma característica, a agressividade com as pessoas que estão na nossa volta. Né? Aquela pessoa que está sofrendo um processo obsessivo, né, é uma pessoa que geralmente agride, né, explode por qualquer coisinha, pela mínima coisa, fica sem controle. Alterações constantes de humor, né, comportamentais. Muitas vezes está tudo indo muito bem e pela mínima coisa a pessoa tem uma crise de choro, dá uma tristeza, estava tudo bem e ela não sabe por que ela está sentindo aquela tristeza de uma hora para outra. De uma hora para outra, um medo que muitas vezes a pessoa não entende por quê. Né? Um alerta. Visões, ou sempre, ou de vez em quando, né, de vultos, sensação de estar ouvindo vozes, manias e tiques nervosos, dores de cabeça e dores em outras partes do corpo. E já vou dizer, não que todas as dores físicas que nós tenhamos seja porque estamos sofrendo um processo obsessivo. As dores aliadas a esses outros sintomas, né? Como a agressividade, como essa alteração de comportamento, esses choros, essa tristeza, né? Mal-estar frequente, sensação de estar ouvindo ruídos à sua volta, pesadelos constantes, sentimento de angústia, de tristeza, de depressão, sentir-se atraído por vícios que muitas vezes a pessoa nunca teve, né? Aí
está sentindo esses vários sintomas e ainda se sentindo atraído por bebida, por cigarro, por sexo desregrado, por drogas, né? Coisas assim que não aconteciam, aí de repente a pessoa se sente atraída por esses vícios, né? Desânimo diante da vida, tendência a se isolar dos outros, até dos próprios familiares, falta de sono, porque muitas vezes tem medo de dormir, ideias suicidas, né? Ideias suicidas nem é talvez, é certo que está sofrendo um processo obsessivo. Então nós temos que nos analisar, né, meus irmãos? E se estamos com algum desses sintomas, não estamos nos sentindo bem, né, temos que procurar ajuda. Porque uma coisa que muitas vezes é difícil no tratamento é porque a pessoa não admite ou não se dá conta ou não quer falar para ninguém, não quer contar para ninguém, tem vergonha, seja lá o que for. Mas se nós não estamos dizendo, assinando embaixo, né? Se tu tá com dificuldade de dormir é porque tu está sofrendo um processo obsessivo. Mas a gente tem que analisar, nós vemos na casa espírita, nós sabemos dessa influência, nós sabemos do mundo que nós vivemos, nós temos que nos dar conta. Porque não adianta sabermos e não tomarmos uma atitude. Então, aqui na casa espírita, temos atendimento fraterno. Deve ter alguém que nós confiamos, que nós gostamos, um familiar, um amigo. E nós temos que procurar essa pessoa e dizer para ela que nós não estamos nos sentindo bem, que nós estamos com esses sintomas, né, que nós estamos desconfiados, que nós estamos sofrendo um processo obsessivo, e pedir ajuda. Pedir ajuda para que nós possamos sair dessa situação e para que nós possamos viver melhor. Porque senão nós ficamos nesse emaranhado, nesse lodaçal, e os espíritos que nos perseguem, que agora nós vamos ver as causas, têm interesse que nós percamos o nosso tempo com essas coisas, e eles ficam nos enrolando, e nós ficamos dando ouvidos, e nós perdemos um tempo precioso. Porque todos nós estamos aqui reencarnados para usar todo o tempo que nós temos aqui para vencer os nossos vícios e as nossas dificuldades e adquirir virtudes, nos tornarmos pessoas melhores. Aí, se nós ficamos enrolados nessas coisas, nós estamos perdendo tempo. E corremos o risco de chegar no final da nossa etapa aqui na Terra, olharmos para trás e vermos que perdemos muito tempo e não cumprimos tudo aquilo que nós nos comprometemos, que nós pedimos para reencarnar, e temos um programa reencarnatório. E esse processo obsessivo ele pode nos atrapalhar e muito na nossa vida. E, consequentemente, vamos viver melhor, vamos viver mais harmonizados, mais felizes, né? Mas temos que fazer a nossa parte. E por que será que tem alguém, né, que pode querer nos prejudicar neste nível? Quais são as causas que levam um espírito a perseguir outro? Uma das causas, meus irmãos, é a causa que é a principal, né, que está em todas as outras, é a causa moral. Quando nós temos determinadas atitudes que atraem a companhia de espíritos inferiores. Isso acontece por quê? Por causa de uma certa imaturidade espiritual, podemos dizer, né? Porque nós alimentamos pensamentos e atitudes inferiores, porque nós não tivemos uma boa orientação espiritual ao longo da nossa vida, nós ficamos cultivando vícios, né, e outros comportamentos que transgridem a lei divina, né? E aí o que acontece? Nós atraímos esses espíritos para perto de nós, porque eles gostam das mesmas coisas erradas que nós gostamos. Então, uma causa moral. Até no livro dos médiuns, nos conta uma história que, na época que Kardec estava reencarnado,
eram muito comuns os efeitos físicos, né? Quem lê sobre isso sabe, né? Que era a época das mesas girantes, a época que tinham batidas, que tinham ruídos, que tinham barulhos, que os espíritos faziam muito isso. Hoje já tem menos, né? Mas naquela época era muito utilizado. Então tinham duas irmãs que foram procurar Kardec para pedir ajuda para ele, porque tinham espíritos que iam lá na casa delas, faziam um barulho, quebravam as coisas, derrubavam, chegavam até a rasgar roupas. E elas estavam vivendo mal com aquilo. Aí elas foram procurar Allan Kardec e foram ajudadas por ele, porque ele teve a oportunidade, através do que hoje nós temos, né, uma sessão mediúnica, conversar com esses espíritos. E aí ele pediu para eles que se afastassem das irmãs. Aí eles se afastaram. Passou um mês, mais ou menos, e elas voltaram. E disseram para Allan Kardec que continuavam, que eles tinham se afastado realmente, como ele tinha pedido, mas que eles tinham voltado e continuavam os barulhos e quebrar as coisas na casa delas. Aí Allan Kardec, novamente, né, através da sessão mediúnica, através de um médium, teve a oportunidade de falar com esses espíritos. E aí ele perguntou novamente por que eles estavam fazendo isso, que ele já tinha pedido que eles se afastassem, por que eles voltaram. Aí eles simplesmente disseram que da primeira vez eles tinham se aproximado delas porque elas eram duas irmãs que gostavam muito de falar mal das outras pessoas. E aquilo tinha atraído eles, né? Porque elas tinham esse comportamento, então o padrão vibratório delas era bem baixinho, né? Por causa desse vício que elas tinham, da maledicência. E aí, quando ele pediu, eles se afastaram, e elas continuaram no mesmo comportamento, porque, inclusive, eles dizem assim, ó, mas elas continuaram a fazer a mesma coisa, falar mal de todo mundo, inclusive do Senhor. E aí, nós voltamos para lá, porque elas nos atraíam. Então, meus irmãos, isto é o que acontece conosco. Se nós temos esses maus hábitos, essas imperfeições, esses vícios, nós atraímos espíritos que gostam da mesma coisa do que nós. E aí eles vêm e potencializam aquilo em nós, aumentam aquilo em nós, né? Então, aí não adianta, né, fazer o que quiser para afastar. No caso dessas irmãs, se os espíritos tivessem se afastado como Kardec pediu e não voltassem, elas atrairiam outros, porque elas continuavam com o mesmo comportamento errado, né? Então, aí nós temos uma causa moral. Depois nós temos a causa kármica, né? Que é aquela causa que tem motivo, né? Aquela causa que está enraizada numa encarnação anterior, né? São aqueles espíritos que nos perseguem porque eles têm raiva de nós, porque eles têm ódio, sentem ódio, têm desejo de vingança. Por quê? Porque numa outra oportunidade, numa outra existência, nós os prejudicamos muito, ou eles nos prejudicaram e nós não conseguimos perdoar. Então, o que acontece? Hoje nós estamos reencarnados, eles não. Nos acham e eles ficam nos influenciando. Abre parênteses. Porque nós temos brecha moral para eles nos influenciarem. Nós podemos ter obsessor e não sofrer processo obsessivo. Nós podemos ter um espírito que queira nos comandar, direcionar a nossa vontade, os nossos atos, os nossos pensamentos, mas se eu não dou a brecha para ele me pegar, ele não tem como. Porque por mais que eu tenha feito coisa errada contra ele, por mais que ele tenha feito uma coisa errada contra mim e eu não o tenha perdoado e por isso ele me odeia, se ele não achar uma brecha para me prejudicar, um vício, um defeito, uma imperfeição, ele não vai conseguir. Então, esse é outra causa, kármica. Outra coisa interessante, meus irmãos, por isso que nós temos que fazer as pazes com as pessoas, acertar o nosso passo, acertar a nossa caminhada. Muitas vezes, a gente fica
com inimizades, com coisinhas com as pessoas, magoando, ofendendo. Se as pessoas fizeram algo contra nós, nós não perdoamos, e nós vamos criando esse tipo de ligação negativa. E provavelmente nós vamos sofrer um processo obsessivo. Porque esse espírito, essa pessoa que hoje, né, nós maltratamos ou nós humilhamos, se ela não tiver entendimento e não conseguir entender, ela vai ficar com essa mágoa, com essa raiva, e ela vai querer me prejudicar. Então, nós temos que fazer o que Jesus nos diz. Nós temos que aproveitar enquanto nós estamos com o nosso irmão no caminho. Estamos aqui, estamos juntos. Então, vamos deixar as bobagens de lado. Esses dias, uma irmã nossa lá da Casa Espírita nos contou que conversou com uma senhora que teve um problema seríssimo com a família do esposo. Então, cada vez, até hoje, ela estava com 50 anos quase de casada, e ela, quando chegavam os familiares, os irmãos do marido dela, com as cunhadas, para comemorarem o aniversário dele, ela ficava meio de fora, se isolava, se emborrava. Aí ela perguntou para ela por que ela fazia isso. Aí ela disse que quando um dos filhos dela nasceu, a esposa de um cunhado dela não quis emprestar um chale para ela. E ela, no entendimento dela, ela disse que aquilo não era. Como é que vai negar um chale para um inocente? E por causa disso, há 50 anos ela não convivia bem com a família. Os familiares iam lá, o marido ficava triste porque sabia que ela ficava emborrada lá no canto, e todo aquele clima por causa de um chale. Né? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que tirar da nossa vida. Porque são coisas mesquinhas, são coisas bobas, são bobagens, e que atrapalham a nossa caminhada. Vocês já pensaram sofrer um processo obsessivo por causa disso? Né? A senhora essa se acha na razão, porque ela acha que a outra deveria ter emprestado o chale. E a outra era dona do chale, achou que não deveria emprestar. E aí? E vamos ficar 50 anos com a família em desarmonia por causa de uma coisa dessas? A gente pode até rir agora, achar, pois é, mas acontecem coisas piores. Então, temos que deixar essas coisas de lado, meus irmãos. Outra causa de sofrermos por processo obsessivo é por contaminação. O que seria isso? Todos os ambientes que nós frequentamos, eles têm uma atmosfera fluídica, né? Tem uma atmosfera espiritual, tem uma psicosfera, que é formada pelos pensamentos das pessoas que estão ali naquele local. E que atraem espíritos que também combinam com aquela sintonia. Quando nós vamos nesses lugares e nós estamos invigilantes, pode acontecer que algum espírito que esteja por lá, desajustado, maléfico, né? Nós podemos atrair o interesse dele. E aí, ele vem para o nosso lado e ele vai procurar ficar perto de nós. E aí, nós vamos num lugar, vamos numa festa, vamos num lugar de influências pesadas, negativas, um lugar com bastante bebida, com bastante pessoas desarmonizadas, com uso de droga, sexo desregrado. E aí o que pode acontecer? Vou lá, né, muito faceiro, muito... vou lá para me divertir, saio com o irmãozinho no lombo porque fui lá num lugar pesado, né, fluidicamente falando, e desprevenido, invigilante. Então, a gente tem que cuidar onde andamos. Nós temos que parar com essa ideia de que se divertir é se degradar, é beber até cair, né? É usar droga, é fazer as coisas que são contrárias à lei de Deus, contrária até às leis dos homens, porque existe essa ideia errada, né? Se divertir é fazer coisa errada. Quem é que disse? Então, a gente tem que cuidar onde a gente anda, os locais aonde a gente vai para se divertir, né? Porque a gente pode pegar, por contaminação, por descuido, pegar uma obsessão.
né? Então, ver onde vamos, as festas, os bares, né? Os tipos de pessoas que estão lá, motéis, os lugares que não são bons. Que o que está ali, quem está ali, está pensando coisas que não são boas. E os espíritos que pensam o mesmo tipo vêm para ali também. E a gente vai lá de bobeira. Tá. Temos que cuidar. E também, meus irmãos, nós temos o caso da obsessão, no caso da autoobsessão. O que é isso? É quando a própria pessoa começa a se atormentar. Ela mesma se atormenta, né? Porque ela tem sentimentos assim, sente remorso, ela sente culpa, ela tem algum trauma, e ela mesma se desarmoniza, ela mesma se atormenta. Ela faz isso, aí ela baixa o padrão vibratório, e aí os espíritos inferiores, que querem prejudicar, que se comprazem em fazer o mal, vêm para perto dela e potencializam aquilo que ela está sentindo. Porque tem espíritos, meus irmãos, que infelizmente estão nesta fase, né? Estão, né, nesta fase, e muitas vezes eles influenciam, querem maltratar, perseguir pessoas pelo simples prazer de fazer o mal. Porque sentem inveja de quem vive bem. Não que tenha alguma coisa do passado contra. Muitas vezes nem é isso, né? Eles estão prontos para fazer o mal, né? Porque gostam, porque ainda sentem prazer nisso. Tem inveja, né? Às vezes até perguntam, tem casos que a gente lê, né? Por que tu prejudica fulano e não? Mas ele já está mal mesmo. Eu sinto a inveja do outro que vive bem, que vive em paz, que está lá se esforçando para ser honesto, para ser bom, viver bem com a família. Então, já que nós estamos fazendo esse esforço, vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos cuidar onde nós andamos, né? Para que a gente não caia numa armadilha dessa. O que nós podemos fazer para curar a obsessão? Primeiro lugar, o autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer, né? Temos que analisar, temos que pensar, ver se nós estamos sentindo esses sintomas que já foram falados antes. Não ter vergonha, porque muitas vezes a gente não se trata, não se cura, porque a gente nem presta atenção na vida da gente, né? A gente vai, entra, sai, vai, dorme, vem, e não. E muitas vezes vive mal, mas não para pensar. Como estamos, a quanto anda a nossa vida, como é que nós estamos nos sentindo, felizes, infelizes, estamos perturbados, estamos harmonizados? Será que eu poderia estar vivendo melhor do que eu estou hoje? Quais são os vícios que estão me atrapalhando, que eu não consigo caminhar melhor? O que está me faltando? Qual é a virtude que está me faltando? Aproveitar o conhecimento da doutrina espírita. Estamos aqui, ouvimos exposições doutrinárias, temos as obras básicas, vamos a grupos de estudo, mas tem que colocar em prática, meus irmãos. Temos que analisar, aproveitar essas verdades da doutrina e colocar na nossa vida, porque senão a gente vai dizer, não, mas eu era espírita, não, mas eu ia na casa espírita, mas eu recebia passe, mas eu estava sempre lá toda segunda, quarta, toda segunda-feira. Mas na prática, né? Isso aí que nós temos que fazer, porque isso aí vai nos fortalecendo e vai tirando de perto de nós essas más influências. Fazer a nossa reforma moral, né? Fazer o bom uso, né? Se estamos sendo perseguidos, então vamos aproveitar para fechar essas brechas e não deixar imperfeições e vícios que nós temos como uma porta aberta para que esses irmãozinhos venham e nos prejudiquem, né? Pedir ajuda, como já foi falado, né? Nós temos uma assistência aqui na casa, tem assistência espiritual, tem o atendimento fraterno, né? Vamos falar, né? Não se preocupem em fazer atendimento e que alguém vai sair daqui contando o que vocês... Isso aí não é ético. E a casa espírita tem essa postura ética, né? Quem faz atendimento fraterno não sai dali contando para todo mundo os problemas que ouviram, né? Isso aí tem uma tranquilidade. Fazer o evangelho no lar. Quem é aqui que faz o evangelho no lar? Levanta a mão. Pouca gente, né? O evangelho no lar, meus irmãos, é uma visita de Jesus na nossa casa.
ter um dia por semana, só um horário fixo, reunir a minha família, pegar o evangelho, abrir na ordem, abrir ao acaso, ler um pedacinho, fazer uma prece primeiro, ler um pedacinho do evangelho, comentar, todos são capazes de comentar, que é acessível a todos, fazer uma prece de novo e encerrar. Posso colocar uma garrafa d'água, uma jarra d'água, já estarei na hora da prece fluidificando, né? Os espíritos vêm e fluidificam aquela água. Então, isso aí é um tratamento maravilhoso. Temos que fazer o evangelho no lar. Termos o hábito da prece, de ler o evangelho, termos o hábito de ter momentos de paz na nossa vida diariamente. Temos que ter um momento para nós, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o tempo que eu puder, de sentar, né? De ler o evangelho, de ler uma prece, de colocar, se dá tempo, uma musiquinha suave, né? Refletir a respeito do eu, né? De Deus, do que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu estou aqui, se eu estou atingindo os meus objetivos. Tá? Vir na casa espírita, receber o passe, tomar água fluidificada, tá? Tudo isso nos ajuda. E a caridade. Tá? Fazer o bem. Servir o nosso próximo. Servir o nosso semelhante. Meus irmãos? Porque já diz a doutrina, fora da caridade não há salvação. A única maneira que nós temos de receber influências positivas, afastar de nós influências perniciosas que atrapalham a nossa vida, atrapalham a nossa harmonia, a nossa e a da nossa família, é através da caridade. Fazer o bem. A gente vem na casa, sim, está aqui num ambiente bom, onde os bons espíritos já estão trabalhando, já estão nos impregnando de energias positivas, ótimo. Recebemos o passe, muito bom. Tomamos uma água fluidificada, nos ajuda mais ainda. Mas a solução para os nossos problemas é a prática do bem, né? A caridade, o amor em ação. Então, não nos esqueçamos disso, né? E volto a frisar, né, meus irmãos, se estamos precisando de ajuda, vamos procurar ajuda, não tenhamos vergonha. Sempre tem alguém que pode nos ouvir e que pode nos ajudar. Muito obrigada pela atenção de todos. Vamos, então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, que é nosso amigo incansável de todas as horas, e aos bons amigos espirituais, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que já se encontra aqui conosco. Agradecer por estarmos aqui, agradecer por termos entendido a Tua mensagem, Senhor, com a nossa mente e também com o nosso coração. E te pedir, ó Pai, que essas energias benfazejas que estão sendo derramadas sobre todos nós, possa nos impregnar, possa aliviar as nossas dores físicas, as nossas ansiedades, as nossas aflições. E te pedimos, Senhor, pelos nossos familiares que estão no nosso pensamento nesse momento, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos queridos que já se encontram no mundo espiritual. Que eles possam ser envolvidos por essas energias benfazejas, possam estar bem, possam estar em paz. E o mesmo nós te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão doentes, que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos manicômios, nas fazendas de recuperação, nos nossos irmãos que estão aflitos, desesperados, Senhor, com ideias suicidas. Ajudai, Senhor. Permita que chegue até eles uma boa palavra, um ombro amigo, que os ajude a desistir dessa ideia infeliz e entenderem que só a Deus cabe nos chamar de volta para o mundo dos espíritos. Que todos nós, Senhor, possamos, quando voltarmos para os nossos lares, seguirmos em paz, em harmonia, em segurança, e que todos possamos ter, sim, um excelente final de semana junto aos nossos familiares e que nós sejamos um instrumento dessa paz.